A partir de agora, eu recebo Estevão Daltro no Nosso Melhor. Seja bem-vindo, Estevão. Boa tarde. Olá, Vinícius, e olá a todos que nos acompanham pelo Sistema Sagres de Comunicação. Mais um dia aqui com o Nosso Melhor. E o que nós temos de pautas, de assuntos, de temas para a edição de hoje? Vinícius, hoje nós estamos com um programa bem recheado, né? Nós vamos continuar com a nossa série a respeito do plano diretor e vamos falar do eixo de ordenamento territorial, como a cidade vai crescer, né? Como vai ocupar os espaços. Então vamos ter uma fala aqui com o Márcio Moraes, que é advogado e coordenador do Fórum Permanente de Advogados da Secov, uma fala com o Lucas Quintão, que é o nosso vereador que está à frente desse trabalho na Câmara, mas vamos começar com o nosso quadro, né? Nosso querido quadro Faz Parte do Cenário. Hoje o quadro está muito legal. Hoje eu estou bem feliz porque a vida traz para a gente umas pessoas assim especiais e a gente tem que celebrar, né? Conheci, Tondo, essa semana, Leonardo Melo, que é um rapaz que, quando ainda na barriga da mãe, a mãe sofreu uma violência doméstica, o pai deu um tiro na mãe, a mãe foi para o hospital, era para ser abortado, a mãe não quis abortar, recebeu o filho como ele estava, com todas as dificuldades, e essa criança hoje tem 49 anos, vai nos contar um pouquinho da sua história. Vamos chamar aí o VT da fala de Leonardo, meu novo amigo. Olá pessoal, meu nome é Leonardo, sou deficiente físico e deficiente intelectual e quero dizer que tudo na vida vale a pena, sem ter algo em direção, Não, mas tá no roteiro aí. sem ter onde pisar, sem ter uma luz. Você pode criar essa luz dentro de você. Você pode se motivar. Você pode se inspirar. Então, é válido e não é nenhum empecilho para ninguém. São apenas detalhes. São apenas programas a serem alterados na vida de uma pessoa. E graças a Deus eu tive uma educação exemplar. Graças à minha mãe, a minha querida mãe, saudosa mãe que foi, mas ainda está comigo aqui no meu coração. Eu vou levar por toda a vida os seus ensinamentos. Então, a vida é isso. Eu tenho paralisia cerebral, tive muita dificuldade para começar a andar, tive muita dificuldade para me integrar quando criança. Eu não andava, eu não falava, eu vivia na cadeirinha babando, sempre doido. De repente, a coisa começou a desenvolver porque eu plantei na minha mente que eu queria aquilo, que eu queria isso, que eu queria agir, que eu queria ir em frente. E aí eu comecei a buscar forças dentro de mim, trabalhar o meu exterior, para depois conseguir a coisa exterior. Então isso foi uma experiência de vida muito grande para mim, porque cada vez mais eu me sentia motivado, inspirado. Graças a Deus, com o decorrer dos anos da vida, quebra a cara, levanto, levo o ombro, levanto a cabeça, né? Para me centrar num pouco de dignidade da vida que é difícil para todo mundo. Então, isso só melhora a sua vida,
só que dá uma visão para frente. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que hoje, com muito orgulho, eu consegui andar, eu consegui falar, eu consegui ir atrás das minhas coisas, estudei, formei, com muita dificuldade por causa da minha deficiência intelectual. E o que eu puder fazer para ajudar o mundo, para ajudar a sociedade, o local onde eu moro, eu vou fazer. É só me darem essa oportunidade de mostrar o que cada um pode fazer. Então, eu acredito no meu potencial. E você? Acredita no seu? Que pergunta, hein, Estevão? E aí, Tôndolo, você acredita no seu potencial, Tôndolo? Eu acredito. Isso aí, eu sei que você acredita e você faz por onde. Mas é muito interessante, né? As dificuldades fazem parte do cenário, né? E no caso dele, dificuldade mais física, mais material também, diversas, mas tudo bem. Ele deu um exemplo aí de superação. Então esse é o nosso quadro, faz parte do cenário. E dando continuidade na nossa conversa, e trazendo no tema do plano diretor de hoje, nós vamos falar sobre o ordenamento territorial, que é um dos eixos do plano diretor. E esse ordenamento, ele fala sobre como a cidade vai desenvolver, vai crescer, vai ocupar os espaços, respeitando a necessidade de desenvolvimento, mas também respeitando o aspecto sustentável, respeitando as moradias, a história. Então, nós vamos chamar aqui para a nossa conversa de hoje o advogado Márcio Moraes, que ele é também coordenador do Fórum Permanente da Secov e ele representa outras organizações. Olá, Márcio. Seja bem-vindo. Boa tarde, Estevão. Boa tarde a todos que nos acompanham pela rede Sagres de comunicação. A par desse cumprimento, eu gostaria de imediato de me fazer uma apresentação, uma descrição pessoal. Sou moreno, tenho cabelos pretos, não uso barba nem óculos, estou de camisa clara e de um blazer escuro. Eu faço essa descrição em respeito e homenagem a todas as pessoas com deficiência que porventura estejam nos acompanhando, para que ela possa fazer nesse quadro dividido aqui uma distinção, né, de quem está falando, né? Então, com base nisso, já cumprimento essas pessoas, a todos nós, e desejando um bom trabalho com você, Estevão. Legal. Você viu aí, você sabia que esse rapaz, que o Leonardo, se formou, ele é bacharel em Direito? Eu não sabia, né? É muito bom ter mais colegas, cada vez mais pessoas antenadas em seus direitos, porque quanto mais as pessoas souberem do seu direito, menos briga, né? Mais a pessoa vai ter o potencial de respeitar o direito alheio, né? Inclusive, ele está com uma dificuldade muito grande, depois eu quero, alguém que estiver nos ouvindo, nos assistindo, ele ainda não conseguiu a prova da ordem, porque ele só tem mais 1 hora para fazer a prova, quem tem a deficiência que ele tem. Ele falou que ele não consegue, 1 hora é pouco, ele não acha justo. E ele quer ter, ele falou assim, eu vou ser advogado. Então, a gente precisa achar um jeito desse rapaz poder fazer a prova da ordem com o tempo que ele possa realmente escrever, né, e responder as perguntas. Mas isso é uma conversa para depois. Então, fala para nós assim, Márcio, como é que você se inseriu nesse debate de plano diretor, de ordenamento territorial? Como é que você chegou nesse momento aí? Fala um pouquinho da sua história para nós também. Pois não. A partir da minha formatura, eu tive uma verdadeira herança, né, urbanística, porque minha mãe ela foi procuradora do município por muitos anos, já aposentou. Então, ela sempre esteve à frente das discussões que envolvem o plano diretor, né? E, com base nisso, eu comecei a acompanhar e comecei a discutir prioritariamente pela Ordem dos Advogados do Brasil, através da Comissão de Direito Imobiliário e Urbanístico. Então, todas as leis que envolvem o ordenamento territorial são discutidas pela Ordem, né? E a Ordem ela chamou esse papel de ser um ente de discussão, uma plataforma de discussão. Então, todas as leis que envolvem
o planejamento urbano, nas mais diversas vertentes, na vertente tributária, ambiental e a própria urbanística, então nós estamos sempre acompanhando, né? Seja pela ordem, seja pelas entidades, né? Como exemplo do Secov, exemplo do Codese, que são entidades que também têm preocupação com a construção da cidade. E uma cidade bem construída, ela é uma cidade boa para todos que ali residem, né? Importante é participar dessa discussão, né? Dessa construção, né? Isso é um convite que a gente está fazendo, porque a maioria das pessoas não se interessam ainda, né? Então é importante que a gente tire um tempo para poder ouvir, participar, palpitar, né? E existe um mito muito grande, Estevão, de que uma lei dessa porte ela seria quase que inalcançável e você teria que esperar a ação de alguém que através de outra pessoa pudesse vir a movimentar, né, a discussão do plano diretor, quando é verdade não. O plano diretor ele foi feito para alcançar todo e qualquer cidadão em qualquer lugar que ele esteja. Por isso que é necessário as discussões setoriais, as virtuais, para poder justamente dar o alcance e oportunidade de fala para todo mundo, porque é a pessoa, na sua localidade, que ela consegue identificar melhor os problemas. E para isso ela passa depois para frente, para os seus representantes, para as entidades de classe, as entidades de bairro, nos vereadores, no poder público e depois altera a lei. É isso aí, uma construção coletiva, é uma vitória da democracia, né? Agora a gente precisa fazer parte dessa história, isso dá trabalho, tem que se dedicar, arrumar tempo, né? Dessa correria a gente participar. E a gente sabe que essa discussão acontece muito forte dentro da Câmara Municipal, é ali que é feito, né, a lei, é onde tem as emendas e tudo. Então a gente vai ouvir também uma fala agora, Márcio, do Lucas Quintão, que ele está à frente da comissão mista, que está discutindo muito o plano diretor, e a gente fez uma entrevista com ele. Vamos ouvir aí o Lucas Quintão, que também é advogado e vereador em Goiânia. Eu acho que o plano diretor não é composto só do ordenamento territorial, né? Pelo contrário, nós temos 5 outros eixos temáticos muito importantes para o projeto, que são eles: o desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, mobilidade urbana, meio ambiente e gestão pública. Então, são vários outros eixos que compõem o projeto que define as diretrizes de crescimento da nossa cidade. O ordenamento territorial é mais um deles, porém é o mais discutido e eu entendo por que a preocupação maior da maioria dos moradores da nossa cidade. Também respondo à questão dos eixos de desenvolvimento serem hoje o critério de adensamento na nossa cidade. Realmente, ao redor dos eixos, a Prefeitura permite que seja verticalizado. E aqui sugere que isso foi contrariado. Realmente, existem exceções e as exceções também são trazidas em leis, né? Que a gente vê questões aí de outorgas onerosas, direitos de dar ao empreendedor um aproveitamento maior do seu terreno. Então, é o que a gente precisa agora melhor esclarecer nesse projeto de lei, para que o critério seja de fato cumprido e a gente ordene melhor a nossa cidade. Uma preocupação pessoal que eu tenho é para que a gente não concentre grandes construções em pequenas regiões. São popularmente chamados de paliteiros, né? Eu, pessoalmente, acho que é mais inteligente a gente equalizar essas construções ao longo do perímetro urbano. E aí a gente vai democratizar mais o acesso aos apartamentos, por exemplo. Faremos construções populares e daremos assim a condição do cidadão mais humilde morar perto do seu trabalho, perto dos seus familiares e ter uma qualidade de vida mais alta. Sobre também as soluções para os vazios urbanos, hoje nós temos já o PDU, que é o projeto diferenciado de urbanismo, e a gente pode também melhorar ele, que é o que está acontecendo nessa lei. Fiquem tranquilos, os vazios urbanos, por consequência, tendem a acabar, justamente também porque nós vamos exigir que cumpra-se a questão de aplicação do IPTU progressivo, onde se o terreno não tiver uma destinação social, o seu imposto vai crescendo ao longo dos anos, forçando então o empreendedor a construir ali e melhorar aquela região da cidade. Sobre também, para finalizar, as mais de 100 emendas parlamentares que foram propostas, e eu tranquilizo todos vocês, são emendas que vieram das audiências públicas, das oficinas, dos encontros que nós realizamos com a comunidade. Todas elas têm legitimidade, têm um fundamento e têm um porquê de existir, né? O que a gente está fazendo agora é
peneirando todas elas, tratando, unindo todas aquelas que tratam de um tema específico e, ao mesmo tempo, colocando todas que sejam matéria de plano diretor. Nós sabemos que é uma lei que trata das diretrizes da cidade. Questões administrativas, questões políticas, posições da gestão, a gente não trata no plano. No plano, a gente trata do futuro da cidade. E tudo que a população propôs, nós vamos tentar sintetizar nessa lei, que é muito importante para a nossa cidade, que é muito importante para as futuras gerações, e está tendo a nossa preocupação. Nós estamos trabalhando muito para priorizar o interesse coletivo acima de todos os outros. Você vê que tem muito assunto aí para a gente falar só nesse eixo, né? Agora, assim, nós sabemos que são 6 eixos. Esse eixo de ordenamento territorial é o mais discutido, segundo o vereador, né? Qual a importância dele para o plano diretor no aspecto geral? Qual que é a importância desse eixo? Esse eixo é o que controla o crescimento efetivo da cidade, aquilo que a população consegue ver. Onde você vê que é urbano, onde você vê que é rural, onde você tem prédio, onde você não tem, onde você tem indústria, onde você não tem, onde você tem comércio, não tem. Isso tudo é tratado pelo eixo do ordenamento territorial. É ver até mesmo pelo nome. É o que traz ordem ao território, né? Então, pelo fato disso, de você conseguir ver aonde que vai ter, onde pode ter shopping, aonde pode ter uma estação de tratamento de esgoto, onde você pode ter uma ampliação do território, onde você pode ter a construção de prédio, é que atrai tanto a atenção de todos, porque é justamente aquilo que você mais vê, né? Então, como você vê, essa situação é o que tem tanta luz, né, assim, o tema, né? É o mais palpável mesmo, mais perceptível, né? Interessante a sua forma de colocar, eu achei diferente de outras que eu já vi, gostei. É palpável, né? É percebível pelos nossos sentidos, né? E aí nós temos tratado aqui dos outros temas, eu te pergunto assim, esse eixo, ele é transversal? Se considera ele de uma forma transversal ou ele tem a sua independência dentro do plano diretor? Ele é completamente entremeado, né? Ele é como se fosse numa figura do corpo humano, ele é uma coluna, ele é realmente a coluna vertebral, porque todos os outros eixos transpassam ele. Então, quando você analisa o eixo de mobilidade urbana, ele só vai ocorrer de acordo com o que prevê o ordenamento territorial no seu quesito, onde que terão os corredores, qual corredor será eixo, porque a partir do momento que você tem eixo, você tem transporte coletivo. E aí você vai, então, influenciar diretamente no eixo de transporte. Onde você tem as áreas de restrição ambiental, é onde você vai diminuir as construções. Então, isso afeta o eixo ambiental. A gestão urbana tem o controle sobre isso tudo, seria, então, talvez a cabeça do plano diretor. E por assim vai. Então, por ser a nossa coluna vertebral e os demais, os braços e pernas, costelas e tudo mais, o eixo territorial ele é de fato o que dá sustentáculo, porque o grande planejamento parte dele. A partir dali você consegue planejar absolutamente tudo. Onde tem os vazios urbanos, como o vereador falou, onde tem as áreas de restrição ambiental, onde eu vou passar as linhas de transporte público, e onde que eu vou ter as áreas de desenvolvimento econômico e por aí vai. E qual que hoje é a discussão, assim, o tema dentro desse eixo? O que está pegando mais na discussão lá na Câmara dos Vereadores? Tem algum tema interno desse eixo que ainda não é consenso? Oi, peço perdão que teve uma ligaçãozinha, atrapalhou aqui. Mas hoje o tema que está mais sendo palpitante, né, na discussão do plano é a questão do adensamento, ou seja, a questão da verticalização, o potencial de verticalização da cidade. Como o vereador falou, a questão dos eixos de desenvolvimento. Eixo de desenvolvimento, ele é um apelido, então eu quero deixar ele bem claro, ele é um apelido para alguns corredores. E o que é o corredor? São algumas vias do município onde que a cidade se estrutura. Então, você tem vários corredores na cidade, mas você tem poucos eixos na cidade. Então, você tem o corredor T6, T7, T8, T9, por exemplo, 85 e T63. Mas apenas o corredor
T7, T9, 85 e T63 são eixos. Todos são corredores, mas apenas esses são eixos. Então, somente onde é eixo é que pode verticalizar. E quando você tem uma classificação de eixo para determinado corredor, você pode verticalizar numa faixa de 350 metros de cada lado da via. E é isso que gera polêmica, porque o legislador, em 2006, 2007, criou essa delimitação. Em alguns casos maior, outros casos menor que 350, porque a lei fala aproximadamente 350. E na revisão agora do plano, tem hora que também ele vai ser aumentado ou diminuído. Então, existem setores na cidade, que são os que estão mais discutindo, que é o setor marista, Jaó, Centro e Sul, que são ora contra, ora a favor do adensamento em seus bairros. Ora por entender que precisa de maior ocupação, ora por entender que ali já está saturado. Então, o ponto que hoje está dando muita polêmica é a questão do adensamento. Mas por que o Jaó entra nessa discussão? Porque o Jaó é um lugar que termina lá, né? Não é um caminho que passa um eixo de ônibus. Inclusive, eixo de ônibus lá é uma dificuldade, às vezes passa de hora em hora. Por que o Jaó entra dentro dessa discussão? O Jaó ele tem uma história muito antiga na cidade, né? Existe desde muitos anos uma tentativa do setor Jaó se fechar, como se fosse um condomínio fechado, a exemplo dos que nós temos aqui na capital. E lá, uma das propostas que o próprio vereador comentou, que seria uma ampliação, né, dessa área potencial de adensamento para não ficar restrita ao eixo, poderia se criar então pequenos prédios no Jaó. A parte baixa do Jaó, ali mais próximo do clube, ele não pode tecnicamente ter prédio, porque ali é uma área um pouco mais brejosa. Mas na parte mais próxima ali da saída para o aeroporto, né, aquela ali poderia. Mas existe um entendimento contrário a isso por não se querer povoar o setor Jaó. Até teve umas comunicações públicas dos seus representantes falando que não se queria admitir construções baixas, a exemplo de kitnets. Lá que deveria ficar saindo, então, um setor eminentemente residencial. Então, essa é a polêmica que envolve lá o Jaó. Entendi. E o que nós podemos esperar assim, para o futuro de Goiânia com esse novo plano diretor? Márcio, realmente, porque a gente sabe que tem uma crítica até o plano diretor anterior, que tinha muitas coisas boas e que não se colocaram em prática. Como é que está essa relação do que está sendo pensado? Realmente está sendo colocado no papel e realmente a gente tem esperança que isso vá para a prática? Olha, Estevão, nenhuma lei será perfeita, né? Porque ela é feita por homens e mulheres e são todos falíveis, né? São todos falhos num determinado momento. A equipe do plano diretor ela fez um trabalho muito bom de diagnóstico da cidade. Ela conseguia ver o problema, até mesmo porque ela foi capitaneada pelos seus próprios técnicos. Então, ela consegue ver os problemas dela do dia a dia. E ali também reside uma crítica que se faz que porque eles estão tão envolvidos no problema, sem uma observação externa, existe uma dificuldade um pouco maior de achar soluções para aqueles problemas, né? Então, existe também crítica de que o que está lá no plano não terá um efeito prático, justamente por essa falta desse olhar terceiro. O vazios urbanos, como o vereador comentou ali, ele é uma pauta polêmica e sempre será polêmica. O que é um vazio urbano? É uma área no interior da cidade dotada de toda a infraestrutura ao seu redor, só que nela não existe um uso próprio. Ela não é uma residência, ela não é um comércio, ela não é lazer, ela não é nada. É como se fosse um lote vago, vamos colocar assim, uma área vaga. E no direito urbanístico, ela é considerada como se fosse uma unidade cancerígena da cidade, porque ela é uma unidade que tem custo e ela não contribui. Então, como que você faz a ocupação dela? Estimulando ou exigindo a sua ocupação. A estimulação se dá através do instrumento chamado PDU, Projeto Diferenciado de Urbanização, que você dá para lá um adensamento maior. Só que do jeito que ele está escrito hoje, ele é inviável, porque ele depende de tantos fatores, e esses fatores estão alheios à possibilidade do dono da terra, que ele simplesmente não consegue fazer e a opção acaba sendo deixada do jeito que está. Então, nós vamos pela obrigação, que seria também, como o vereador falou, através do IPTU progressivo, que é um instrumento que existe na lei federal, no Estatuto da Cidade, de fazer uma cobrança duplicada do imposto por um período de 5 anos até chegar numa desapropriação daquele imóvel.
E aí, sendo do município, o município teria que dar o uso àquela área. E, dando uso, ela passa a ser um benefício, né? Já que ela contribui para o custo cidade. Mas tem que ter condições também para o dono do terreno querer fazer alguma coisa que não seja tão burocrático, né? Essa dança aí tem que ser azeitada. Isso está sendo contemplado. Está se buscando também melhorar, ou o plano diretor não entra nesse certame de melhorar a burocracia para poder se criar um novo empreendimento? O plano diretor ele entra sim nessa burocracia, ele tem que entrar, porque isso faz parte da gestão urbana, né? Só para você ter uma ideia, Estevão, alguns anos atrás, a Câmara Brasileira de Indústria da Construção fez um estudo que nas habitações, repare, nas habitações de interesse social, Minha Casa Minha Vida, o custo da burocracia representava pelo menos 25% do custo da unidade. Então, você veja, num imóvel do custo de 100 mil, 25 mil reais é o custo da burocracia. Então, você tem que perceber que a cidade ela tem que ser planejada de tal forma que não só se estimule a ocupação, mas se permita ao proprietário da terra dar a ocupação de forma célere, de forma segura e de forma prática. Isso é bom, inclusive, para o município. Porque uma vez que você tem um lote vago e você constrói algo nele, você pode gerar emprego e renda. E isso tem que ser uma visão do município. Então, o estímulo à tecnologia, as formas mais simplificadas, né, de terceirização de responsabilidade, como, por exemplo, o imposto de renda. Você declara seu imposto de renda. Se houver alguma incongruência, ele cai na malha fina e você vai ter que responder por aquilo lá. Isso já é uma realidade em inúmeras cidades, onde você quer aprovar algum empreendimento, você declara que o seu empreendimento está de acordo, obedecido ali a alguns critérios, e se manda fiscalizar. Não, se estiver em desacordo, penalidade para o empreendedor. Márcio, muito grato pela sua participação, foi bem esclarecedora e espero poder contar com o senhor em outros momentos, a gente poder aprender, né, e participar de alguma forma mais ativa com as coisas de interesse da cidade. Muito grato. Estevão, eu fico à disposição, agradeço a você e a todos da Rede Sagres de Comunicação e a todos que nos acompanharam aqui e fico à disposição. Precisando, estamos por aqui, viu? Aqui a gente tem foco na boa notícia, na solução. Pode nos procurar, tá? Tá ótimo, então. Muito obrigado. Então, nós estamos hoje concluindo o nosso programa nesse momento, que foi bem dinâmico, né? Bem gostoso mesmo. E eu quero, assim, divulgar com vocês o meu Instagram, Estevão Daltro, o Facebook também, Estevão Daltro, o Instagram do programa, que é Programa Nosso Melhor, para vocês acompanharem. A gente, além do programa, a gente vai soltar algumas outras matérias durante a semana, referente ao que a gente conversou aqui no dia de hoje, tá bom? E curta a nossa playlist no Spotify, que tem músicas boas lá, viu, Márcio? Para a gente poder ouvir e nos animar, nos manter mais dispostos para nos superar com nossas dificuldades e na busca de fazer algo melhor para nós e para a nossa sociedade. Até a próxima, um abraço a Tônilo e toda a turma aí da Sagres. Valeu, Estevão Daltro, inspirador o programa hoje, muitas reflexões e muita coisa renovadora e revigorante, né? Para a alma, para o nosso espírito, né? Para a gente poder acreditar mais e enxergar melhor as coisas. Então, muito bacana a edição de hoje do Nosso Melhor, com Estevão Daltro, o Breno, a Emily, toda a equipe aí do Nosso Melhor.